Bom dia, estamos aqui para mais um dia de conversa, nesta série sobre a linguagem, escrita e a pandemia. E hoje vamos conversar sobre um assunto bem especial. Acho que está todo mundo pensando um pouco sobre essa questão, como serão as cidades depois que tudo isso passar, ou enquanto isso está durando, enquanto isso durar. Isso quer dizer a pandemia, né? Obviamente. E hoje vou conversar com o arquiteto urbanista André Lerner, que vem aqui conversar com a gente, responder algumas questões e levantar outras sobre esse assunto tão bacana. Deixa eu falar. Ele falou que tá aqui, só não sei aonde. Deixa eu ver aqui, chamar ele aqui para a nossa conversa. Todo mundo aprendendo a lidar com essas tecnologias. Vamos ver se ele chega aqui. Deixa eu chamá-lo. Esperando o André entrar. E vamos ver se é ele que tá chegando aí. Não é. Enquanto a gente espera, a ideia é conversar um pouco sobre essa questão, né? Como é que essa linguagem da cidade vai se refazer, né? Com essa questão aí pela qual estamos todos passando e que impacta tanto a questão da estrutura e da linguagem das cidades, principalmente das grandes cidades, com seus locais feitos para aglomeração. Se vocês quiserem fazendo perguntas enquanto o Deco não entra, eu vou anotando aqui. Ele falou 1 minuto. Esperemos, o ao vivo é assim. E aí, chegou o André. Só pedir para entrar, a gente já coloca ele aqui na roda. Ele tá me vendo, mas precisa pedir para entrar. André, você tem que apertar esse botãozinho com as duas carinhas. Aí vai aparecer para você aí, pedir para entrar, você aperta e entra pra gente conversar. Isso. Tá entrando. Os óculos. E aí? Oi, tá de lado. Tá de lado. Tá. Deixa eu ver como é que a gente resolve isso aqui. Só por em pé. Isso, pronto. Pronto. E aí, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Tô com o gato aqui. Ei, nossa, tem igualzinho a esse. Pronto. Tá meio Pronto. engraçado isso aqui. Todos aprendendo a mexer com essas geringonças, Pronto. né? Pronto. Beleza. Pronto. E aí? Tudo bom? Tudo legal. E você? Também, na medida do possível. Bacana, André. Obrigada por você ter vindo. E a ideia é a gente conversar um pouco aí, começar talvez por esse título, né? Você falou aí da linguagem das cidades, né? E a questão da pandemia e dessa nova configuração que se apresenta, com cenários possíveis após e durante isso que a gente está vivendo. Queria que você começasse falando um pouco sobre isso, sobre essa ideia desses cenários que se apresentam aí para você que trabalha com isso. Eu acho que... Bem, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo ótimo, né? Sim, tá ótimo. Legal. Estamos vendo, Tá. ouvindo? Eu acho que existe uma condição muito particular disso que a gente está vivendo, é que o vírus ele altera a maneira com a qual a gente se relaciona com o espaço, Uhum. né? A gente e com o tempo, né? Ele mexe profundamente com o nosso modo de vida,
né? E como é que a gente vive na cidade. Então, de repente, você passa, né, a partir dessas novas, né, essa nova condição de vida, você passa a viver a viver de uma maneira diferente, a lidar com os espaços que você lidava normalmente de uma maneira diferente. Então, você vai usar de uma maneira muito mais intensa a sua casa, você vai valorizar o espaço público como você nunca valorizou. Olha que falta que faz, Uhum. né? Que falta que faz a rua, que falta que faz o encontro, que falta que faz o contato com as pessoas. E você vai também repensar todas as relações que você tem, né, dentro da sua casa ou onde você está morando, Uhum. né? Enfim, então esse episódio que a gente está vivendo altera, muda, né, a nossa relação com o espaço de uma maneira super fundamental. E isso tem reflexos tanto do ponto de vista cotidiano da pessoa, mas de uma maneira geral, na cidade, né? Uhum. E aí, Então, desculpa, dentro dessa configuração da cidade, né? Eu acho que isso é muito bacana isso que você falou, da gente perceber a falta que faz a rua, né? A falta que faz o espaço público, que é como se fosse uma extensão nossa, né? A gente acho que nunca parou para refletir tanto sobre isso. Tenho a minha casa e tenho a rua, ela é minha, ela não, né? Nunca parei para pensar sobre essa como é que eu estou nesses espaços. É quase como, né, acorda, dorme, vai para a rua, volta. E agora a gente está parando para pensar, né? Eu acho isso bem interessante. E o que que é, assim, se você tivesse que falar um pouco, o que te apresenta como a principal questão, uma das principais questões, digamos aí, dessa modificação do uso do espaço público? Qual é esse eu tô, fulcro de mudança? eu tô começando assim essa conversa de uma maneira mais falando de linguagem, de onde você vem, mas depois eu vou Uhum, chegar nos aspectos bem particulares mesmo. Mas falando de uhum, linguagem, eu acho que uma coisa que essa vida nossa via Covid atrapalha muito é que você perde a possibilidade do acaso, né? Se a gente retomar Walter Benjamin, né? Você fala da ideia do flaner, né? Daquele cara que passeia pela cidade. Ao passear pela cidade, você está aberto para o acaso, você está aberto para encontrar coisas que você não encontrava, encontrar pessoas que você não encontrava, olhar coisas que você não costumava olhar. E o uhum, acaso tem um papel muito importante o acaso e o acidente tem um papel muito importante na inovação, na transformação e na inovação, né? É importante lembrar que a penicilina foi criada por acidente. uhum, E várias descobertas, quer dizer, o ambiente criativo, o ateliê de um artista um laboratório não são fundamentalmente diferentes, tem um rigor de processo. Quando o cara é bom, tem um rigor de processo enorme, mas tem espaço para o acaso, tem espaço para aquilo, para o imprevisto. E qual é o tamanho dos imprevistos que você pode viver preso? Né? Eu uhum, acho que quando você está no limite, quando você está preso, preso mesmo, né? Na cadeia sozinho, numa solitária, a maior dificuldade que você tem é que não tem variação nenhuma, não tem acaso nenhum. uhum. Aí, muito bem. Se você não tem acaso, não tem acidente do lado de fora, você vai ter acaso, vai ter acidente do lado de dentro, porque você começa a pensar coisas e viver coisas que você nunca viveu antes, porque você nunca teve numa condição dessa. Então, de repente, você passa a estabelecer uma relação com a sua casa e com as coisas que eram cotidianas diferentes daquela que você tinha, Uhum. né? Eu vivo pensando, né, que é uma maneira. Eu estou falando de linguagem, depois a gente vai chegar nas coisas, mas eu vivo pensando uma maneira que é super curiosa, que o Buda, quando foi fazer o Vipassana, ele ficou parado dentro de uma
debaixo de uma árvore durante 10 dias sem falar a ninguém, de olho fechado. Zero acaso, a viagem foi toda interna. Bem, então, isso eu estou falando. Por que eu estou trazendo esses aspectos? Né? Porque há, fundamentalmente, alterações nos padrões de linguagem. Né? A cidade do século XX foi uma cidade construída em torno da possibilidade de aglomeração e da possibilidade do acaso. Só né? falando disso que você está falando do Flaner, do Benjamin, eu lembrei do Flaner lá do Baudelaire, né? Que é o primeiro cara que fala um pouco dessa cidade. Isso. E aí, quando ele entra, eu acho que uma das grandes questões, a imagem dele, quando ele entra em casa e dá 2 voltas na chave e fala, estou na minha casa, saí daquele bafafá, daquela aglomeração. E agora a gente está vivendo, digamos, esse outro lugar, esse outro momento da cidade, né? Assim, a gente quer ir para a rua, na verdade. Né, o São Paulo S.A. do Persson também fala isso, né? O Valmor Chagas fica louco porque ele está na cidade, está na vida, e de repente ele lida com o dia a dia e com aquela opressão. Muito bem, mudou, né? Tudo mudou, a gente tem agora uma situação muito diferente. Antes de poder fazer previsões, na verdade, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Vai que depois de amanhã acham uma vacina e mudou tudo. Né? E tudo isso que eu vou falar agora deixa de fazer sentido. De qualquer maneira, vale a pena pensar que é uma experiência nova que a gente está vivendo como coletivo. Né? Então, por mais que achem uma vacina, tem podem aparecer outros vírus, então apareceu uma coisa para ser observada como cultura de aglomeração, que mudou. Né? Então, de qualquer maneira, algumas coisas devem mudar. A primeira coisa que me ocorreu, né, na verdade, foi que as pessoas falam dos escritórios, né? Os escritórios estão vazios, os shoppings estão vazios, né? Da necessidade de ventilação, coisa e tal. Pois bem, isso é um super problema mesmo, né? Quer dizer, se você pegar um escritório, eu estava vendo primeira coisa é um problema econômico, né? Tem escritórios que estão vazios e as pessoas estão devolvendo, né, os contratos de aluguel e as equipes estão começando a trabalhar em casa. Isso, por um lado, é bom, por um outro lado, tira da dinâmica de trabalho o contato pessoal e a possibilidade do acidente, aquilo que eu havia falado. É super importante você estar cruzando você está andando, de repente você encontra no corredor. No corredor, aquela pessoa, pô, eu tinha que falar com você, olha, tal coisa. Sabe, isso, né, se você perde esse tipo de, ou você viu alguma coisa de relance, né? Isso vai ter Redações de impacto. jornais, né? Que as várias editorias ficam perto, uma vai contaminando a outra, né? Hoje essa contaminação. Isso vai ter efeitos em diferentes indústrias e negócios de maneiras diferentes. Né? Claro que se você trabalhar com contabilidade ou banco, né, onde você tem uma normatização de processos ou almoxerifado, tanto faz. Mas se você trabalhar com publicidade, realmente é uma questão. Quem me levantou essa questão foi o João, meu afilhado. O João, você conhece. Ele falou, pô, eu não posso mais no café encontrar aquela pessoa e trocar uma ideia. E de repente aparece uma ideia, tal, aqui na agência. Então, isso é um problema. Como é que funcionam esses processos? Muito bem. Porque eu vi que tinha um escritório na Faria Lima que estava devolvendo, sei lá, um escritório de advocacia estava devolvendo um andar que custava R$700 mil por mês e todos os seus partners, né, de advocacia iam trabalhar de casa. Por que ele estava devolvendo o escritório da Faria Lima de R$700 mil por mês?
Porque o escritório da Faria Lima ele tem ar-condicionado. O que acontece é o seguinte, todos os grandes edifícios, né, que têm ar-condicionado, esse ar-condicionado, o ar ele não é renovado, ele é filtrado. E cada vez que você renova esse ar com o exterior, você tem que condicionar ele na temperatura de conforto interno. Então, se lá fora está mais quente, você tem que resfriar. Se lá fora está mais frio, você tem que esquentar. Isso tem um custo energético brutal. Então, o ideal é que os sistemas eles foram desenhados para circular o ar, né, Sem e trocar. filtrar. E filtrar. É Só o que, então, ar-condicionado isso... central do prédio, né? Que faz isso e joga para todos os Então, a andares. gente está falando de três tipos de, né, de alguns tipos de prédio, né? Então, são os grandes prédios de escritório. A gente está falando de indústrias, né? Às vezes você tem uma indústria inteira, tem um ar lá inteiro acondicionado. E a gente está falando de shopping center. Indústria não é tanto um problema, depende da indústria, né? Apareceu uma coisa interessante que a Amazon deu um lucro de 4 bilhões e esse lucro ia ser comido por um investimento em equipamentos sanitários para os funcionários, de uma ordem enorme também, de bilhões, e ia comer todo esse lucro. Porque eles são um sistema de almoxarifado. Então, assim, eu me lembro que eu fui já, né, eu sou arquiteto, né, uma vez eu trabalhei projetando, né, trabalhei num projeto de uma fábrica e tinha, sei lá, uma fábrica importante. E tinham, sei lá, 5 funcionários. Era uma puta fábrica. 5 Então, funcionários? dependendo, 5. Era tudo automatizado. Tudo. Era tudo robô. Então, você veste os caras e tudo bem. Mas num escritório, isso é um problema, porque um prédio de escritório, por exemplo, o Copan, só para você ter uma ideia, o Copan tem 5.000 pessoas. Um prédio de escritório lá na Berrini, fácil, tem mais de 5.000 pessoas. Tem 10, tem 20.000 pessoas. Né? E quando você chega em... Né, isso que os prédios da Berrini são pequenos. Você vai para Nova York, vai para Dubai, você fala em 40.000 pessoas, 50.000 pessoas. O mesmo prédio Né? circulando. 150 andares, aí você tem também elevadores que sobem a 100 quilômetros por hora, que você não Nossa, isso sente, mas chega. 100 quilômetros por hora, um elevador, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Porque 150 andares são 600 metros subindo. Então precisa voar, porque senão não, o cara passa 10 minutos Um dia inteiro. elevador. E aqueles elevadores que cabem até quantas pessoas? Esses Não elevadores? sei, às vezes 20 ou 30 pessoas. Então, essa indústria está passando por uma transformação muito grande, né? E os shopping centers também. Aí eu estava lendo que o problema não é tanto o problema de filtragem de ar. O problema ali vai ser resolvido por controle de fluxo de pessoas. Garantir distância, fluxo e controle. Ver se o cara tá doente, se ele não está doente, se ele conhece alguém que teve doente, essas coisas. Né? Isso nos prédios de escritórios. Então, assim, eu acho que os funcionários, né, de edifícios de corporativos e tal, provavelmente daqui a pouco eles vão estar usando aqueles aplicativos chineses que vão dizer se você... Tem um aplicativo chinês, depois eu tenho um monte de site aqui, eu disponibilizo para você, mas tem um aplicativo chinês desenvolvido pelo pessoal do Alibaba que te dá um QR Code que é vermelho ou verde. Né? Então, se você conhece alguém que teve Covid, ou se você teve Covid, o teu QR Code é vermelho, você apresenta o QR Code para entrar nos lugares ou para pegar o ônibus, ele não deixa. Ele restringe a tua mobilidade. Senão, não. Então, isso eu acho que é uma tendência que vai acontecer. Por um outro lado, eu estou falando um monte, me interrompo, tá? Não, mas é para você falar. A ideia é que você fale. Por um outro lado,
eu acho que a gente tinha um medo de fazer isso que a gente está fazendo agora, que é uma Uhum. videoconferência, encontrar, que é o medo que ficou para trás. Né? Eu acho que compras online e diálogos remotos é uma coisa que não só vai se tornar corrente, como ela vai se sofisticar. Uhum. Né? Hoje você tem a câmera só no teu computador ou só no teu celular, e você tem essa espécie de plano americano, onde você fala em pessoas a pessoas. Daqui a pouco, na medida que isso for se tornando comum, eu imagino que a gente vai ter câmeras pela casa inteira e telas para a casa inteira, e você vai poder falar com uma pessoa andando pela casa e vai de câmera para câmera, vai cortando, e você vai olha numa tela e tal, e outra, e aí é uma coisa muito interessante, que vai acontecer uma espécie de ubiquidade. Você vai viver um mundo de telas tanto quanto o mundo real, e a tendência é que isso se torne cada vez mais próximo. As telas se tornem maiores, de Uhum. melhor definição. Show do Truman. Não sei. Eu acho que não chega a ser um show do Truman, porque você não está numa simulação, Uhum. mas eu acho que o hiperespaço vai se tornar cada vez mais cotidiano. Isso que a gente está fazendo é incrível, né? Porque há Uhum. muito tempo sempre tinha delay, cansava conversar. Porque eu Uhum. falava, você, para responder, você dava aquela travadinha, aí responder eu tinha que. Uhum. Né? Então, Deco, de só, que a só gente. voltando um pouquinho, você estava falando de alguns problemas ali que se colocam, né? Que é a questão do ar-condicionado central e tal. Daí você não deu muita sequência. Você falou essa questão desses três, digamos, problemas: os shopping centers, os prédios de escritório com ar-condicionado central. Como é que se pensa essa questão? Você falou que uma das questões é as pessoas entrarem com esse código aí, né? Vermelho, verde e tal. Tá. Mas como é que se pensa, por exemplo, a questão dos shoppings? Que é, né, aqui em São Paulo, cada hora chega mais um shopping, as pessoas vão passear no shopping, vão comprar no shopping, vão, sei lá, até no banco hoje em dia no shopping. Como é que tá se pensando nova linguagem, esse novo cenário para esses lugares aí? Acho que você Olha, como, pudesse como eu retomar. te disse, eu não sei como se está pensando. Estou falando, eu como arquiteto, como eu estou refletindo isso, que é Uhum, uma especulação, porque eu não sei se amanhã vai ter uma. Porque, assim, fazer uma inferência sobre isso tem responsabilidades, né? As pessoas. uhum, Mas, na verdade, existem dois movimentos. Né? Você tem já um capital investido em shopping centers, em escritórios e tal, e mudar isso e transformar tudo isso vai ser. Deixa eu fechar isso. Vai ser muito complicado. Vai uhum, ser muito complicado, muito oneroso e tal. Então, provavelmente, vai acontecer um maior controle, uma elitização desses espaços. Né? uhum, Então, você vai ter que ter para entrar num shopping center. Ou você, muito, muito provavelmente, você vai ter que ter ou terá um celular que vai permitir a sua entrada ou não em cima do registro do teu histórico epidemiológico. Claro que as outras duas variáveis que a gente precisa colocar, né, nesse cenário pode aparecer uma vacina, dois, a gente pode ter imunidade do coletivo, né? Tanta uhum, gente já pegou o Covid, 90% da população pegou, criou anticorpos, ficou imune. De uhum, qualquer maneira, como existe a probabilidade desse risco futuro, uma tendência, uma maneira de lidar com esse risco seria através desse, uh, desse aplicativo. Outra maneira seria você criar, como é que eu vou dizer, uma cultura de aglomeração menor. uhum, Seria uma cultura onde os escritórios são menores, uma cultura de cidade pequena, uhum, onde as pessoas se conhecem e não precisa de um aplicativo para dizer se você está doente ou não, porque o teu vizinho sabe. Fala, olha,
Aquele cara pegou tuberculose. Cuidado com ele. Que sempre foi assim. Uhum. Aliás, é uma coisa curiosa que a, a, né, o, o ganho de bem-estar na civilização aconteceu a partir da construção dessas comunidades menores. Comunidades menores e Uhum. compactas, como eles dizem, cidade compacta, ela é, na verdade, mais eficiente, né, do Uhum. ponto de vista energético, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de saúde pública e tal. Então, a gente está olhando para uma cidade com a cara de Londres, prédios de 4 ou 5 andares, ou de Barcelona, prédios de Uhum. 4 ou 5 andares, pé direito mais alto, pátios internos para possibilitar criar Parque. ventilação Uhum. natural, a, a, a integração acontecer de maneira digital, você vai ter, claro que lugares para se aglomerar, tipo centros de convenção e tal, mas aí você vai construir esses sistemas de controle, Uhum. né? Mas eu não acho que a cidade vai deixar de ter essa pujança, né? Tem um livro aqui, deixa eu pegar isso aqui para você. Esse livro, esse livro é um livro muito legal. Uhum. Delirious New York, do Ran Koolhaas, Nova York, Cidade Delirante. Uhum. E esse livro conta a história da cidade que a gente vive. A história de São Paulo é um tipo de história que é contado nesse livro. E esse livro conta que Nova York nasceu de uma cultura de congestão e de aglomeração. E que os empreendedores que construíram os grandes edifícios, antes eles construíram parques temáticos, onde eles processavam um número muito grande de pessoas. Então, os empreendedores que construíram Nova York foram os caras que antes construíram Coney Island, Uhum. né, que era um parque de diversões. E aí eles pegaram aquela ideia do universo de fantasia que eles construíram em Coney Island e trouxeram para a cidade. Nossa, que louco. Então, que o edifício, né, tá tudo nesse livro aqui, Uhum. que o edifício em altura é um lugar, primeiro, mágico, fantástico e que vai mudar o seu, o seu estilo de vida. Então, a ideia de que você possa ter um lifestyle nasceu com esses caras, com esses empresários que vendiam trem Parque, fantasma. gente. Dentro disso, deixa eu só pôr a pergunta do Silvio. Ele diz que os shoppings vão ser economicamente inviáveis se a gente pensar nisso, shoppings como a gente conhece. E aí, aproveitando também para o Zapigel, acho que é esse o nome dele, o que ele falou aqui, é que a vida vai estar estruturada, vai mudar, vai estar estruturada em torno da casa com o tempo, né? Que vai ter essa mudança. Queria que você falasse disso aí junto com isso que você está Eu falando. queria falar disso tudo e depois eu queria falar de favela, tá? Bem importante. Eu acredito que o shopping escritório não vai mudar fundamentalmente porque eles são uma âncora econômica muito importante, né? Historicamente. Você tem um capital investido em torno de shopping centers, edifícios comerciais, que são uma brutalidade. O que vai acontecer é que você tem hoje, o que vai acontecer é que eles vão ficar mais rarefeitos. Um escritório, para ser viável, vai ter que ter menos gente lá dentro, que vai ter que ter mais controle de acesso. Então, o custo de operação, né, o custo para manter uma pessoa dentro do escritório sobe, porque o custo do metro quadrado é igual e tem menos gente, e a oferta é muito grande, então o preço do escritório vai cair. Uhum. Então, vai ter um rearranjo muito grande. Eu não sei o que isso significa, Ninguém mas sabe, né? a tendência é que você tenha uma elitização desse espaço e que, apesar de ser elitizado, ele vai ser o preço total vai ser mais barato, o preço por pessoa vai ser mais alto, Uhum. né?
Isso também vale pelo shopping center, né? Quer dizer, o custo total, o custo dos aluguéis dos escritórios, o custo total vai cair, mas o custo por pessoa vai aumentar, Uhum. né? Então tem uma coisa que vai ser meio, isso é uma tendência, né? Uhum. E aí vão aparecer novas, né? Eu estava vendo aqui que a tendência é que os escritórios sejam talvez menores, mas que as casas sejam maiores, para que elas possam acumular outras funções, Uhum. ou na impossibilidade de elas serem maiores, elas vão ser As funcionais. multifuncionais. Uhum. Né? Outra coisa que outra variável que a gente pode levantar é uma coisa de criar, especialmente nesses espaços de shopping, espaços, né, de lazer, tal, que são escalas de tempo, né? Então as pessoas vai uma turma, depois vai outra, enfim, Uhum. né? E você transfere parcialmente isso, para o ambiente de lazer. Acontece que nada disso funciona na periferia, Uhum. né? Tem um sujeito incrível, né? Eu recomendo muito conhecer o trabalho dele, é o Gabriel Figueiredo. Ele está desenvolvendo um trabalho lá na FAO que é sobre cidades do futuro, mas cidades do futuro para o terceiro mundo, Uhum. né? Aquela cidade Jetsons ou Dubai não vai acontecer Uhum. em Salvador, não vai acontecer no Capão Redondo, nem na Uhum. Brasilândia, né? Então a gente tá falando de outras coisas. Então, como é que, né? Então, a periferia, para conseguir lidar com esse cenário, ela vai ter que se organizar. Uhum. E, aliás, isso já está acontecendo, né? Uhum. Tem aqui, eu vi, Paraisópolis é um exemplo super legal de organização de periferia. Eles criaram Uhum. Por comitês ruas, né? Também tem os prefeitos de rua, né? Aí, as coisas menores, né? Para poder tomar conta de cada lugar aí. Uhum. isso. E esse sistema de organização é uma coisa muito Uhum. potente quanto à divisão de trabalho, circulação de pessoas, uso do espaço e assim vai, né? Então, em vez de você se organizar através de um organizador que é um. Então, é interessante que isso apresenta duas dimensões. Você pode usar um celular e um sistema que olha de cima e vê quem Drone, que né? Que eu você tô fazendo. é, né? E ele garante a sua anonimidade, faz você um ser anônimo, né? Uhum. Número. Mantém você assim e te controla, né? O que você pode, o que não pode. É uma coisa interessante, porque o próprio, não sei se é o Baudelaire ou o Benjamin, que agora eu já misturei, eles falam justamente dessa coisa da anonimidade da cidade, que eles gostavam de ser anônimos. Uhum. Então, isso é muito interessante, porque acho que isso é a chave, porque a, a contraparte da segurança digital é perder a anonimidade, você ser alguém dentro de uma comunidade, Uhum. Uhum. né? Que é mais ou menos o que acontece na periferia. Olha, tal menina tá com diarreia, como é que a Uhum. gente pode ajudá-la? Ou tal pessoa está com isso, como é que pode ajudar? Então, eu acho que né, o futuro nessas comunidades, mesmo com o Covid, vão surgir, vem de uma articulação coletiva mais rica, né, Uhum. e vão surgir coisas super inovadoras. Né? Acho engraçado isso que você falou, quer dizer, interessante, que a gente vai talvez aprofundar a questão da ideia do anônimo, né, do número, do drone te olhando de cima, e por outro lado, nas comunidades que muitas vezes entram apenas como estatísticas para o grande público, digamos, eles vão passar a ter enfim, uma individualidade mais levada em consideração, né? Quase como se estivesse invertendo a chave social. Isso é bem
bem interessante, né? E tem alguma ideia dessa questão das comunidades? Eu entrevistei aqui o Johnny, que é um menino que trabalha com o terceiro setor, e ele falou muito disso, do terceiro setor agindo e o poder público, digamos, maior, nem sabendo direito o que está acontecendo ali, né? Então, essas comunidades, a força delas, do terceiro setor, você acha que pode ser uma possibilidade delas aumentarem ainda mais essa importância na estruturação da cidade? Ah, sem dúvida, mas isso é uma tendência que já vinha acontecendo e que agora vai ser ainda mais intensa, né? Uhum. Porque não se trata nem de omissão do Estado, é que o Estado não consegue mesmo, não dá, né, para dar conta de Não tem tudo. como, né? Uhum. Não tem como dar conta de tudo. A iniciativa privada também tem coisas que não são para ter lucro. Aí, pessoalmente, né, eu tive com um amigo, tive com a parte lá na Suíça. E lá na Suíça, toda a educação é pública. Toda. Porque ela visa, não o lucro, mas ela visa a excelência. Então, o que visa a qualidade não dá para ter lucro. Então, Uhum. saúde, não dá para ter lucro. Você tem que cuidar das pessoas. No Uhum. limite, né? No limite, você não pode fazer uma balança ou um trade-off entre a vida das pessoas e a saúde e o dinheiro que você tira. Tem Economia que ser público, tem que ser público. E tudo bem ser público, né? E não precisa ser público, não quer dizer que seja estatal. Então, eu acho que o terceiro setor tem um Uhum. papel super importante, né? Uhum. Aliás, é bom que não seja estatal, né? O ideal é que seja civil, né? Público civil, né? Aí é minha Seu olhar. perspectiva, público civil, meu olhar, né? Público civil com regulação, tudo bonitinho, Uhum. né? Então, mas não estatal. Então, eu acho que é uma tendência, eu acho que é uma tendência que deve entrar em outras áreas. Uma área que seguramente está sofrendo interferência, né, da ação pública não estatal, que não tinha antes e que deve se fortalecer, o que é uma ótima notícia, é a distribuição de comida, Uhum. que antes era única e exclusivamente era feita por supermercado, né, por rede de supermercado. Uhum. Ou seja, pensar em segurança alimentar, pensar em produzir alimento próximo à sua comunidade e Uhum. distribuir esse alimento, né, por ali e fazer uma distribuição que não passe pelas redes necessariamente pelo lucro é uma coisa muito interessante, Uhum. né? Isso não quer dizer que as redes vão deixar de ter o seu papel, né? Eu Uhum. acho que, ao contrário, acho que tem tem espaço e tem lugar para todo mundo. Acho que só qualifica de uma maneira diferente, né? Porque tem Uhum. coisas que realmente Não tem não como. precisam. É, Zaspiegel aqui está falando a questão do controle versus educação e uma troca de conhecimento não hierárquica, né? Um pouco essa questão de poder desse conhecimento circular mais, né, entre as diferentes comunidades. Acho que talvez seja um pouco essa questão. Isso é fundamental, né? E eu acho que a solução para lidar com esse tipo de questão que a gente está tratando é justamente essa que a Zá está falando, né? Pois tudo bem? A ESA, eu fiquei aqui com o nome alemão, não sei exatamente. Eu acho que mas isso é uma questão é uma questão de é uma constru... a gente está passando por uma construção histórica, né? Quer dizer, é uma Uhum. questão muito, muito, porque você vai circular conhecimento, mas de novo, né? Quer dizer, circular conhecimento envolve contato pessoal, muitas Uhum. vezes. Uhum. Né? E, e
não só, mas é fundamental o contato pessoal. A gente está alijado de contato pessoal. Como que a gente pode criar Circular contato pessoal? aqui, como Né? nós aqui. O Ou pessoal está você falando que está aprendendo muito, que está muito bacana. É uma forma de circular conhecimento também, né? Né, é, mas remotamente. né, ou você cria, né, perímetros de segurança, né, ou você tem um sistema de controle, enfim. E aí como é que você solta esse perímetro de segurança? Você criando isso uma rede, né? Quer dizer, então eu estou próximo de você, que você está próximo, todo mundo se conhece, confia, conhece e fica atento, né? Isso é uma coisa muito interessante. Tem um cara chamado Helmut Herzberger, que é um arquiteto alemão, que fala sobre construção comunitária. Ele é um arquiteto. E ele fala que a construção do espaço público se dá a partir do compartilhamento de responsabilidades, né? Então, ele dá como exemplo as praças onde as crianças ficam brincando, né? As manzanas, né, na Espanha, onde as crianças ficam brincando, e sempre tem uma mãe que fica de olho ali, não tem ninguém olhando. Uhum. E não precisa ter alguém olhando, porque o pessoal está por ali. Se alguma criança chora, se alguma coisa tal, aparece a mãe de alguém e cuida. Uhum. E e a construção, o compartilhamento dessa responsabilidade comum Uhum. permite o afrouxamento dos sistemas de controle e um cuidado. Acho isso bonito. Trocar a ideia de controle, trocar controle por cuidado. Uhum. Né? A gente precisa sair da sociedade do controle e ir para a sociedade do cuidado, não, mas olhar Uhum. cuidado no sentido de cultivar um jardim, não no sentido Uhum. de tomar cuidado, né? É Né? interessante isso que você está falando, porque tem muito isso, né? Quando eu tenho um filho pequeno, quando a gente leva para uma praça, para algum lugar, você se sente um pouco responsável por todas aquelas crianças de fato, né? Você tem esse olhar, né? Caiu ali, você vai querer pegar, você vai ajudar. E é interessante o que você está falando aqui, porque eu acho que você subverte um pouco o que as pessoas estão pensando, né? Pensando muito na questão do virtual, da virtualidade, da falta de empatia, enfim, e você está falando que isso tudo pode trazer, na verdade, o oposto, né? Então, a gente olhar mais para o outro, saber quem é o vizinho, porque a gente talvez esteja colocando aqui um novo sentimento de pertencimento e de comunidade, né? Porque a gente está voltando à ideia de que eu impacto na vida do outro decisivamente, né? No limite da vida e da É morte. isso. E aí ponderar essa proximidade, né? Quer dizer, valorizar esse contato, né? E saber a distância, valorizar o contato e a partir desse contato construir uma sensação de segurança. É muito que os índios fazem na floresta, né? Uhum. Aquela coisa. Então, eu acho que tem ali por trás, existe por trás, e aí é uma coisa, né? Então, acho que existem aqui algumas tensões, né? Uhum. Eu acho que de uma maneira geral, apesar existe outra coisa que está acontecendo, né? Que é muito curioso, estava falando, é que, ok, é horrível isso tudo que está passando, é realmente trágico, mas está todo mundo dormindo mais horas por dia. Não pode sair, o cara está dormindo mais, né? Então, em vez de dormir 4 ou 5 horas, porque tem que pegar o ônibus, né, e tal, ele está dormindo 7, né? Ele está mais em contato com as pessoas. Então, essa diminuição, essa desaceleração, essa diminuição do ritmo, essa agregação comunitária é um lado que está acontecendo. Por um outro lado, a gente está vendo também uma coisa super interessante, que não está tendo crise de abastecimento. Uhum. Não está faltando comida, não está faltando nada. Então, isso também é legal. Por um outro lado, existe uma crise do trabalho mesmo. As pessoas precisam se Uhum. encontrar para trabalhar e as pessoas precisam estar seguras de que de, de
as fábricas precisam funcionar, né, as pessoas precisam ir nas lojas comprar, enfim. Né, uma pessoa que tem um pequeno negócio, ela está numa situação muito difícil, e isso é Uhum. gravíssimo. Uhum. Como é que você cuida disso? Você criando esses ambientes de segurança. Não precisa necessariamente criar um perímetro. Uhum. Né? Se você pode usar um aplicativo, você pode fazer uma pesquisa. Se você chega e fala, olha, todo mundo aqui no meu bairro, ninguém tem Covid, né? Então a gente está falando já da solução ali da favela de Paraisópolis. Se tem Uhum. ali as pessoas olhando, isso cria um sistema de segurança. Na China, isso aconteceu, né? De você ter comitês até, ou seja, é um susto também, porque isso pode ser transformado em sistema de controle. Então, realmente é uma questão difícil de equacionar, Eu né? lembro Porque esses do. comitês da China são estatais, aí é uma complicação, Uhum. enfim. Eu lembro do Habermas, do filósofo alemão, que falava muito da questão das organizações menores. Isso ele fala há muito tempo atrás, né? Que as pessoas que a grande questão da circulação das cidades e até dessa questão intrincada politicamente seriam a gente se organizar por distrito. Tem uma discussão antiga também, né, da questão distrital, do voto distrital, da gente conhecer melhor. Você acha que isso pode impactar nesse sentido desse novo desenho? Claro que a gente está fazendo especulações, né, Deco? Assim, aqui a questão são cenários, né? Como você também trabalha com isso, a ideia é a gente poder conversar sobre essas questões. A gente não sabe. Mas você acha que seria uma possibilidade de repente? Por isso que você está falando de Paraisópolis, é um pouco isso, né? Se organizar por pequenos e a gente conhecer o vizinho. Você acha que isso pode, de repente, a longo prazo, impactar nesse sentido? Sim e não, porque depende do que você faz com isso. Tem algumas situações muito negativas que vêm desse tipo de coisa. Vou te dar dois exemplos. Uma vez eu estava na casa de um amigo aqui na Pompeia, né? E ele mora numa vila super fofa, uma coisa linda, parecia que você estava, sei lá. Aí na frente tinha um prédio novo, novo, na frente, na rua da frente, um prédio novo, com um nome francês, muro de 6 metros, Uhum. arame farpado e dois seguranças. Uhum. E é surreal, porque se você pega as estatísticas, ali onde a gente estava no norte do norte da Itália. Né? A gente estava quase na Noruega, número de mortos de, entende? De Uhum. coisas, né? De humanitárias, né? De índices humanitários. Mas aqueles caras se organizaram e colocaram eles se organizaram e instituíram um enclave que se isola. Então, essa coisa de. Outro exemplo é que acontece muito no interior paulista, especialmente no interior paulista. É muito frequente, e tu, por exemplo, você vê a cidade e o centro da cidade e a praça central da cidade feio, e a cidade ser circundada por condomínios. Uhum. E os condomínios estão legais. Dominante. E aí, às vezes, você tem jovens de condomínios que são cafajestes totais e que, sei lá, estupram uma menina ou fazem qualquer coisa, e isso é E tratado voltam para o condomínio. dentro do condomínio não como um problema público. Então, eu acho que essa questão de organização é uma questão interessante, mas mais importante do que isso é construir a dimensão do interesse público, construir a dimensão do interesse comum. E não trazer isso para uma gestão individual privada. E isso É, também não é um debate simples, né? não. Mas a ideia, talvez, eu Porque acho que da questão distrital não era privada, né? Era pública.
poder ter voto Não, mas distrital, tá falando organizações. eu concordo com você, distrital é legal, mas essa coisa da célula, né? Quer Hum, dizer, legal, vamos construir uma célula, vamos. autogerido. Uhum, Vamos construir uma célula, vamos. Mas como é que essa célula vai falar com o mundo? E como é que ela está inserida dentro do mundo? Né? Então, uhum, eu acho que é interessante a ideia de você pensar, essa coisa distrital é fundamental, uhum, mas de novo, precisa criar um jeito de... Essa coisa distrital é sensacional. Eu acho que aí agora, com o celular, com os novos mecanismos de comunicação, participação, tem uma chance de dar certo, uhum. porque É bacana isso você falar que democratiza. não pode perder o caráter global, né, da cidade como um todo, né? É um pouco isso. É, Uhum, isso, interesse comum, interesse geral, tal, uhum, mas voltando, eu acho que agora, com esses mecanismos digitais, eu acho que tem uma possibilidade de dar certo, né, uhum, essas novas formas de organização. A gente precisa tomar muito cuidado com uhum. isso, O Alexandre mas... só queria pôr a pergunta do Alexandre. Ele fala Claro. que, na verdade, em casa o foco do trabalho é diferente. E que quando você sai de casa para ir para o trabalho, você vai se transformando um pouco nessa pessoa física para a jurídica ali no caminho, tem um caminhar, tem um andar, e que o foco no trabalho fica outra coisa, é de outra dimensão, né? Queria que você comentasse um pouco essa ideia dele aqui. Nossa, eu acho que isso que o Alexandre falou é incrível, porque realmente a gente vive essa dissociação, né? Uhum, A pessoa que você é no trabalho não necessariamente é a pessoa que você tem valores muito diferentes no trabalho e em casa. E, olha, Alexandre, eu não sei, mas o que eu vou dar né, o que me parece é que a gente pode tornar a vida de casa mais pragmática, que é uma coisa que para quem é mãe e mulher é uma realidade, mas para quem é homem não necessariamente, né? Porque a mulher ela é muito exigida, então ela tem que ser pragmática para poder cuidar dos filhos. Eu acho que então isso aponta para tornar, né, o ambiente doméstico mais pragmático, mais organizado e talvez humanizar um pouco o ambiente de trabalho. uhum. Mas eu acho que isso não foi uma boa resposta, não. A gente está aqui loucubrando, né, Deco? Não se exija tanto. A gente está aqui, na verdade, numa conversa tentando entender, e aquilo que você falou no começo, cenários possíveis, né? O pessoal Mas está o que eu acho comentando. que ele falou que é legal é que é ter esse espaço de transição entre um e o outro, né? Quer dizer, e nesse espaço de transição, ótimo. Esse espaço de transição é um lugar onde você pode ser anônimo e é um lugar onde você pode ficar sozinho. Uhum. Porque no trabalho você está com alguém, em casa você está com alguém, e quando você quer ficar sozinho? Pois é, estamos vivendo isso com as crianças em casa. Estou quase doida, né? Ficar sozinho. Né? Né? Então, essa coisa do anônimo, então, o valor dessa liberdade do anônimo, de estar sozinho e de se lançar ao acaso e fazer tudo isso, e ao mesmo tempo que esse tipo de empreendimento individual não põe em risco a Coletivo. construção coletiva. A Paty está falando assim que a gente vai ter que achar talvez um espaço de transição interno, né? Em casa é um pouco entre os cômodos e também achar isso internamente, assim. Também outra pessoa comentou aqui, só por último comentário, que falou que na arquitetura ela estava estudando que o ideal seria uma organização de 2 e 3 mil pessoas. Assim. Então, eu queria que você Olha que comentasse. interessante isso. Olha que interessante. Eu vou anotar. Organizações entre 2 e 3 mil pessoas. O Caio Vação é um cara interessante que estuda isso. Ele tem uns estudos sobre isso. Vou anotar. Eu estava lembrando aqui, você falando, da célebre casa do Paulo Mendes, né? A casa que não tinha... Ela tinha paredes, mas que ela era inteira comunicada, né? Uhum, uhum, E que é uma casa lindíssima, e dos dilemas que as pessoas tinham entre a individualidade e o coletivo, e que o uhum, individual era sempre muito recolhido,
né? Uhum. Porque quando você está numa situação de anonimato, você pode ser um individual espalhafatoso, por assim dizer, né? Interessante Então é interessante. Então, essa questão. A gente tá. Fala. Termina, desculpa. então esses são elementos de linguagem, né? Porque a gente estava falando de linguagem, né, da cidade, Uhum. são elementos de linguagem que vão impactar Uhum. sobre, sobre a cidade, sobre o desenho da cidade, o desenho das relações e o desenho dos espaços de maneira diferente. É bacana, a gente tem 4 minutos, a hora aqui é muito rápida. E eu queria, uma pessoa também comentou aqui que estava com os alunos, e a pessoa perguntou, nossa, que barulho é isso? Era panela de pressão, né? Então a gente está achando esses lugares e a forma de vivenciá-los. Eu queria que nesses minutinhos finais que você desse algum tipo de ideia para as pessoas, não sei se livro, se filme, você falou desse livro sobre Nova York delirante, que acho que tenho vontade de ler. Você tem mais alguma coisa para falar, ou alguma ideia, alguma coisa para deixar para as pessoas aqui? Olha, eu posso te mandar alguns links, né? Tá. Mas assim, eu acho que tem dois livros que eu gosto muito. Um é esse daqui, é o Nova York Cidade Delirante, Hum. né? O outro eu esqueci de pegar. Mas, cara, Tudo bem, você fala o nome, as pessoas pesquisam. é do Hermann Hertzberger, eu te mando. É muito legal. Uhum, Que é a função social da arquitetura, sei lá o que que é. É muito uhum, bacana, muito legal mesmo. E, e é um livro que fala sobre essas coisas, como é que você constrói não só prédios, mas comunidades, né? Como você uhum, constrói uhum, comunidades, enfim. Outro texto muito legal chama A Cidade Não é uma Árvore, uhum, do Christopher Alexander, também é maravilhoso. uhum. Acho que são textos, são três textos que podem ajudar muito a gente pensar, né, o que a gente está passando agora. Ah, obrigada. Ótimo. E eu acho que é isso, né? As pessoas estão aí falando bastante aqui dessa questão, principalmente da casa, que eu acho que você começou falando isso, né? Que está todo mundo vivenciando muito mais esse espaço do que antes disso tudo, né? Teve várias questões aqui falando um pouco sobre isso também, esse espaço de dentro da casa, né? Isso. Enfim, a casa vai mudar muito, né? Mudar muito, Uhum. né? Essa coisa da. E agora com o advento do 5G, né? Que é uma coisa que vai vir com a rede 5G, vai a, a tendência é que o, o, o seu fogão tem uma câmera e tem a internet, a tua geladeira tem uma tua cama, teu armário e tal, que é um Não problema quero também. isso, né? Obrigadão, viu? Tem muitas questões para a gente continuar conversando, mas só temos mais um minutinho aqui. Obrigado por você ter vindo, obrigado por todo mundo, muita gente compartilhando ideias e sensações, foi bem bacana. Agradeço você e todo mundo que veio. E amanhã estou aqui de novo às 11 da manhã para conversar sobre a linguagem e a pandemia. Eu que agradeço a oportunidade. Muito legal a tua iniciativa, Paula. Tá bom? Obrigadão, gente. Obrigado por vocês terem vindo. Até mais. Ah, só para dizer que vai ficar no IGTV, vai ficar no meu perfil gravada a entrevista para quem quiser rever ou, enfim, indicar para outras pessoas também. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Até amanhã.